E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer para vocês a história do Cerco de Waco, que muitas pessoas passam pela Netflix e não dão muita audiência, porque primeiro, né, ali a capa da série não diz muita coisa se você não prestar muita atenção no meio de tantas capas. Mas é a história do Koresh, David Koresh, que cria então ali, ou melhor, né, todo mundo pensa que ele cria, mas não foi bem assim, teve uma história anterior. Na verdade, ele começou fazendo parte de algo chamado de Os Davidianos, né, então essa é uma história muito interessante porque marca justamente o dia 28 de fevereiro de 1993, que foi o dia que a polícia, mais precisamente ali o lado ali da ATF, eles decidem entrar no lugar. Eles tentam entrar no complexo, que era um complexo de 2 andares, mais uma torre, e lá tinham muitas pessoas. Então a gente vai tentar entender o que foi passado nessa série e também contar para vocês, vou contar aqui, a gente fala sobre a série, contar o que a série mostra, né, pra gente dentro ali de 3 episódios ali complexos, e como também tanto policiais, pessoas que participaram e também pessoas que estavam lá dentro e acabaram saindo, alguns eram muito pequenos e tudo mais, e até hoje lembram disso com muita tristeza. Fica aqui comigo, já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Fica aqui comigo até o final, porque essa história ela tem ali sempre ali, né, takes ali com a minha pouca estrutura, não tenho como passar cenas, não posso, então tenho que passar apenas imagens, mas vocês vão vendo ali as imagens, algumas imagens, porque esses conteúdos, tá, eles são conteúdos exclusivos que nunca tinham sido mostrados, então eles mostram nessa série, então bem interessante. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. A série já começa, já se inicia ali no seu primeiro episódio mostrando algumas pessoas que faziam parte ali, né, dos Davidianos, que era essa seita, né, onde eles acreditavam que David Koresh era a segunda vinda de Cristo. Mesmo que em algumas entrevistas eles perguntavam a Koresh, que era uma pessoa bem desequilibrada, se ele se considerava, né, ou melhor, se ele entrava em contato com Deus, se ele falava com Deus, e ele disse que não, porque ele era Deus. Então é dessa pessoa que nós estamos falando. O problema de tudo isso é que essa pessoa, aos poucos, ela foi juntando outras pessoas, e ela contava a seguinte história, que eles teriam um grande conflito com o governo. Isso seria um apocalipse, tá? Então esse apocalipse, ele seria feito ali por poucos homens, incluindo ele, como sendo a segunda vinda de Jesus Cristo, e eles entrariam em combate, entrariam em conflito, então, né, com essas forças aí, né, da estrutura americana, de todo o governo. E quando eles fossem, então, tirados da terra, né, perdessem a vida, eles voltariam todos ali com roupas especiais e coisas flamejantes e mostrariam assim a sua vitória em cima deles, mas né, ao que tudo indica ali no seu né, no seu pós-morte. Então é uma história bem complicada, mas as pessoas acreditavam nisso, e ele sabia falar com as pessoas, ele tinha um estilo muito natural, muito diferente. Você não via Koresh usando coisas que davam a entender que ele era algum tipo de líder, de culto ou algo parecido, porque não, ele usava roupas comuns. Ele não era um homem feio, então você olhava, ele parecia uma pessoa muito normal, assim, não era como outros, né, líderes que a gente viu aqui no canal, onde usavam roupas diferentes, roupas especiais, mas o comportamento do Koresh era um comportamento desenfreado. E a Netflix, quando ela faz essa série, o que ela conta, né? Ela conta as pessoas que participaram de algo que foi, então, a retirada de tudo que ele guardava, porque afinal de contas eles acreditavam que eles seriam atacados. Quando você acredita que você é atacado, o que você faz? Você começa a guardar, né, ali no caso, armas para que você possa, então, se defender. E era justamente isso que acontecia no complexo ali, né, davidiano, no Monte Carmel. Então, lá no Texas era um lugar onde era muito fácil fazer isso, porque o Texas, ele tinha ali o maior número de pessoas que portavam, que tinham porte, que possuíam, né, armas em casa, assim, dentro do país, ali por pessoa. Então tinham pessoas até que tinham mais de uma. Era uma época, era 1993, então era uma época onde as coisas ali rolavam de um jeito um pouquinho diferente. Acontece que o que a Netflix não mostrou foi que, na verdade, tá, eles não entraram lá, como é dito, né, no documentário, porque eles queriam conter, né, ter uma contenção de todos esses objetos aí legais que o Koresh guardava ali dentro
né, do complexo, mas sim porque as pessoas já estavam extremamente incomodadas com eles. As pessoas, elas não gostavam, tá, dos davidianos, não gostavam da vida que os davidianos levavam. E o engraçado de tudo isso é que é 1993. Se vocês assistiram a série Rezar e Obedecer, que fala da FLDS, que era uma coisa que eu sempre falava aqui no canal, e aí quando saiu a série eu pude contar melhor pra vocês, a gente pode perceber que aquilo tudo acontecia na mesma época. Então, assim, ninguém entrou, por exemplo, no complexo que era da FLDS, que existe até os dias de hoje, onde existia poligamia, onde existia tudo que existia no complexo que Koresh fazia parte ali. Era feito também pela mesma coisa, não tem como não comparar. Koresh era maluco, o líder da FLDS também. Então, assim, a gente para, né, e pensa que tinha algo a mais. Sim, e eles estavam interessados mesmo, era no que eles portavam. Eles tinham coisas ali, por exemplo, eles modificavam seus armamentos. Então eles pegavam, por exemplo, alguns tipos de arma e acabavam deixando elas mais potentes. Eles tinham outros, né, objetos ali, artefatos que poderiam simplesmente explodir. Aqui a gente tem que tomar cuidado com todas as palavras, ainda mais nos últimos dias. Mas a questão é o seguinte, eles já tinham sim ali muitas pessoas inclusive treinadas, um exército, como se fosse um exército já planejado, que envolvia homens, que envolvia uma mulher, a Cat, que era ali a mais fiel de todas as mulheres, até mais até do que as esposas do Koresh. Koresh tinha muitas esposas. Eu tô contando assim em discurso livre, porque isso é muito importante de deixar pautado, tá? Ninguém nunca invadiu, por exemplo, a FLDS. Por quê? A FLDS, como a gente pôde ver, tinham muitas pessoas como, por exemplo, políticos, pessoas ali, donos ali de grandes empresas, donos de grandes coisas. Ninguém invadia esse lugar. Mas o ramo davidiano, que era o lugar onde ficavam essas pessoas, esse complexo, era apenas um maluco junto com mais pessoas que estavam ali sendo totalmente ali manipulados dentro de uma seita por um único homem. E isso a gente vê em diversos lugares. Então, o que aconteceu foi, né, a ATF, ela é uma polícia que ela continha na época, em 1993, pessoas, continha no sentido de contenção, tá? Eles tentavam pegar, era como se fosse assim uma fiscalização de tabaco, tá? Também de armamentos e outras substâncias ilícitas, até mesmo pessoas que estivessem ali ilegalmente, né, em algum lugar. Então, a ATF, ela é enfiada no meio dessa história sem aviso prévio. Eles alegam que eles teriam visto quando um caminhão chega e que um pedaço ali, no caso ali, granadas e tal, teria caído, e eles perceberam que o que tinha dentro daquele complexo tinha uma entrada e tinha uma saída. Agora eu vou fazer um adendo, porque eu vi um documentário há muitos anos atrás, que, na verdade, todo mundo sabia que aquilo era um comércio, no caso de armamentos. Acontece que teve um momento que ficou muito evidente que o Koresh, ele estava, inclusive, mandando esses armamentos ali para pessoas importantes. Então, eles começaram a fazer o quê? Vamos acabar com tudo isso aqui, porque assim vai ficar mais fácil. Não à toa entra na jogada futuramente um advogado extremamente importante, extremamente caro. E aí a gente se pergunta, vocês vão se perguntar como que esse cara entrou nessa história? Como esse advogado seria contratado? Então vamos prestar atenção, porque assim, eu achei que faltou muita coisa dentro desse documentário da Netflix, até mesmo para não mostrar que o Koresh era bom, porque isso ele não era, ele era uma pessoa extremamente doente, tá? Doente, criminosa, e tinha sim que ser contido. Só que eles tiveram diversas oportunidades de deter o Koresh. Eles conversavam com o Koresh, tinham entrevistas com o Koresh, eles podiam ter prendido, eles entraram com o intuito de prender o Koresh, tirar o armamento de dentro ali do complexo e mandar as pessoas que estavam lá dentro embora. O que seria muito estranho, porque as pessoas têm direito de viver onde elas quiserem. Então, tudo isso entra em conflito com várias emendas que existem lá nos Estados Unidos e que fez com que as pessoas se sentissem totalmente injustiçadas. Os agentes da ATF recebem a ordem de entrar ali dentro do complexo davidiano. E eles sabiam muito bem o que isso significava, né? Mas eles acharam que seria algo rápido, algo que eles fariam em poucas horas, tanto que eles permitiram que existisse ali filmagens, né? Então essas fitas, por exemplo, que são passadas, existem fitas, tá? Fitas de como tudo aconteceu, ali no momento em que essa polícia especializada chega,
como tudo aconteceu em relação às coisas que as outras pessoas vão contando. Só que essas fitas, elas não puderam ser mostradas naquele momento. Demorou anos para esse, no caso, o jornalista que faz parte do documentário, poder mostrar essas fitas. E você percebe que, assim, eles queriam a imprensa para mostrar, como se fosse assim, pegar de exemplo, mostrar para as pessoas, olha, estamos fazendo alguma coisa. E determinam o seguinte, nós vamos fazer uma abordagem onde nós vamos pegar eles pela porta da frente. Então nós vamos chegar, temos dentro ali do ramo davidiano uma pessoa da nossa confiança, um infiltrado, porque eles tinham um homem infiltrado dentro do ramo davidiano, e eles decidem que vão então chegar até o local, chegam com helicópteros, chegam com viaturas para tentar fazer aquilo ser muito rápido. Eles estimavam que em menos de metade de um dia eles conseguiriam fazer isso, quando na verdade isso vai durar 51 dias. 51 dias, pelo menos 3 ou 4 tipos de, enfim, polícias, forças policiais diferentes e olha, gente, coisas inimagináveis acontecendo, né, dentro desse complexo e fora desse complexo também. Então, começa dessa forma. Só que aí, como eu disse para vocês, tinha parte da imprensa, então tinham os jornalistas. E como os jornalistas chegaram até o lugar? Eles não tinham muita noção de como chegar até o local, não eram todos. Então, 3 jornalistas, sendo eles ali um apresentador e 2 que estavam ali para fotografar e filmar, eles se dispersam, tá, para Waco, no Texas, e lá eles estão procurando onde ficava esse complexo davidiano. Quando um deles, ele acaba meio que se perdendo, indo encontrar o lugar, e nessa hora passa um carteiro local, e ele pergunta para esse carteiro onde ficava o ramo davidiano, e o carteiro explica para ele onde ficava, e esse homem diz, pergunta, né, para ele, fala, mas por que você quer saber? E aí ele fala, é porque as coisas vão pegar lá hoje. Só que esse carteiro fazia parte dos davidianos. Então é assim que os davidianos ficam sabendo que essa polícia, né, essa polícia especializada está chegando no lugar. Ele volta para o ramo davidiano, conta para o Koresh que eles seriam, que aquele era o dia, e o Koresh dá a ordem. Ele diz, olha, chegou, agora é o momento que nós esperávamos, porque querendo ou não, isso era uma coisa que cumpria o apocalipse que ele contava para as pessoas que aconteceriam, que era essa batalha contra agentes, né, agentes do governo. Então eles pegam ali, se montam todos em armas e, obviamente, esperam, né, os policiais chegarem. Só que os policiais já estavam muito próximos e quando eles encontram ali, a única coisa que o Koresh faz é chegar ali na porta e falar o seguinte, tem mulheres aqui dentro. Então ele avisa isso. Só que aí a gente entende o seguinte, eles dizem que os davidianos começaram primeiro, né, começaram a disparar primeiro, eles disparam depois, porque o que se segue é um conflito aberto, um conflito armado aberto, e as pessoas começam ali a se perguntar o que a gente está fazendo aqui, porque assim, não foi para isso que a gente veio, não foi, né, para essa coisa enorme que nós não estávamos preparados para isso. Tanto que os jornalistas olham e começam a ligar para a redação pedindo ambulâncias. Eles dizem, gente, vai ter homens e mulheres machucados aqui, vão ter pessoas machucadas aqui. E o Koresh só tinha gritado na porta que lá tinham mulheres. Isso começou um joga pra lá, joga pra cá. Porque os davidianos diziam, eles começaram, eles, né, fizeram primeiro, dispararam primeiro, enquanto os policiais diziam, não, foram eles que dispararam primeiro. Vendo as fitas, né, que foi gravado ali pelos jornalistas, não era o que parecia, tá? Dava a impressão ali que quem começou de fato, né, os disparos teria sido sim essa polícia. Ou talvez um que acaba seguindo de outros, ou recebido uma ordem de fazer. Porque a questão toda é a seguinte, quando uma situação dessa acontece, até mesmo um conflito, você vê o quê, né? O que a gente costuma ver, um monte de pessoas que não querem estar fazendo aquilo, mas elas recebem ordens. Enquanto essas pessoas que estão dando ordens, muitas vezes estão jogando videogame. Então eles não estão preocupados o que isso vai causar nas pessoas. E isso fica muito nítido dentro do documentário da Netflix, porque já passaram-se 30 anos e essas pessoas têm lembranças muito vivas, tanto as pessoas que estavam dentro do complexo como as pessoas que estavam combatendo o complexo. Então não é algo que passou ali despercebido. O jornalista se emociona, as pessoas que fizeram parte disso se emocionam no documentário. Então, agora, as pessoas que mandaram, você não vê ali, tá? Pelo menos não emocionados e muito menos, né, você vê que as pessoas que mandaram estavam preocupadas com os homens que estavam lá. Então, todos quando chegam nesse complexo para poder só tirar o Koresh de lá,
Eles chegam, apertam suas mãos e mais um dia, vamos trabalhar. E não imaginavam que isso seria marcado então como ali a maior troca ali de tiros, vamos colocar dessa forma, que eles já tinham visto desde a Guerra Civil Americana. Então, eles estavam fazendo parte da história e não tinham a menor ideia. E muito menos eles chegariam ali a pensar que algum agente deles seria ferido. Que dirá que eles perderiam agentes. E a desculpa vai ser essa, porque eu tomo como desculpa. Por quê? 4 agentes vão perder a vida no exercício do dever. E isso foi uma coisa muito triste, muitos saíram muito machucados, coisa que eles também não colocam a quantidade. Só que eles têm que entender uma coisa, dentro do complexo, diversas pessoas também estavam machucadas e diversas pessoas também tinham perdido suas vidas. A questão toda é que não dava para ver, não dava para saber o que estava acontecendo. Só que teve um homem que o que ele faz? Quando ele vê a ATF ali na frente, ele liga para a polícia, ele liga para o 911 e diz, olha, nós estamos aqui na nossa casa, a ATF está na porta e eles querem atentar contra a gente. E tem pessoas aqui dentro, tem mulheres aqui dentro, eles não podem fazer isso. Então ele liga para a polícia. Na verdade, então existe uma chamada policial de dentro do complexo davidiano denunciando que eles estavam ali em ataque. E nessa hora, né, cai-se o telefone e a própria polícia ele consegue gravar o começo, né, dos barulhos ensurdecedores de disparos. Então a coisa foi muito feia. Os próprios jornalistas ficaram tão apavorados que eles diziam, gente, isso aqui, o que é isso aqui? Quando eles ligam para a redação, né, que o chefe deles escuta e eles pedem as ambulâncias, o cara diz, mas o que está acontecendo aí? Eles dizem, o que está acontecendo aqui só pode ser uma guerra. Aí o cara falou assim, pode ser não, é uma. Então esse homem ele vai avisar que todas as ambulâncias já foram direcionadas para o lugar, todas as ambulâncias ali da região já estavam no lugar para poder ajudar. Só que não foi o suficiente. Quando essas ambulâncias chegaram, algumas horas depois, né, de toda essa troca, né, de disparos de um lado e de outro, o que vai acontecer é que tinham muitos policiais feridos, né, incluindo um que até hoje ele defende que quem começou foram os davidianos. Não dá para saber, muitas vezes nem ele percebeu quem começou, quem não começou. Gente, não dá, nessa hora não dá direito para saber, né? A gente tá falando de muitos policiais, eu tô no lugar onde você sabe que essas pessoas elas estão, né, ali sob influência de uma pessoa doentia, que era o caso do Koresh, e você simplesmente age de uma forma totalmente ao contrário do que você deveria agir. Então, a ação dessas pessoas foi muito despreparada, mas ainda não foi a pior. Eles ainda agiram aceitavelmente perto das outras desinteligências que vão acontecer no meio de tudo isso, porque isso vai irritar demais, mas demais, tá, as forças de contenção do país. Então o que vai acontecer? Eles vão utilizar essas 4 pessoas que perderam a vida nessa troca, né, enfim, de carinhos que aconteceu ali, e vão falar o seguinte na TV, porque as pessoas querem saber o que aconteceu. Tentamos ali parar essas pessoas tão más e aconteceu de perdermos 4 agentes no exercício, né, das suas funções, e agora nós vamos precisar de mais pessoas, vamos precisar de mais planos para poder conter, porque eles são extremamente perigosos. Assim é dito na TV e logo com esses agentes o FBI tem que se meter. Por que o FBI tem que se meter? Porque envolveu, né, o falecimento de 4 agentes. Então quando isso acontece, obrigatoriamente quem tem que investigar é o FBI. Então não é que o FBI se meteu porque ele quis fazer parte disso. Ele é colocado nisso. Então pra gente entender como funcionam ali as polícias, né? O FBI entra numa situação que pro FBI foi inglória, porque quando eles entram lá, quem tinha uma ideia do que aconteceu ali com a ATF era a ATF. Só que a ATF, por exemplo, não tinha isolado o lugar. A ATF tinha mal e mal marcado um local onde aconteceria, porque na cabeça dos agentes da ATF seria muito rápido. Então não precisaria de tudo isso. E aí quem acaba ajudando, sim, são as pessoas que estavam ali fazendo as filmagens, eram sim os repórteres. Então esses repórteres vão contando mais ou menos ali, né, para esses policiais. Entra o grupo de resgate de pessoas. Só que esse grupo de resgate de pessoas, em sua maioria, e isso falando da polícia, do FBI e da ATF, é o seguinte: todos eram, na sua maioria,
ali ou teriam participado ou eram veteranos de outros conflitos grandes que teriam acontecido na região. Então, esse grupo, principalmente de resgate, era um grupo que não tinha nenhuma paciência, eles não queriam conversar, eles queriam invadir, terminar, pegar, e assim, quem sobrar, sobrou, e nós estamos aqui para isso, né? Então, assim, eles eram a força de contenção mesmo. Depois deles, não tinham outras pessoas para fazer aquilo, eles eram a cavalaria. Isso preocupa a ATF, que continuava no processo, e incluía também o FBI, porque o FBI tinha outra forma de trabalhar. O FBI queria e estava pedindo, já tinha uma pessoa conversando com o Koresh, mas eles queriam sim uma pessoa especializada, um negociador especializado para conseguir conversar com o Koresh, porque as coisas elas pareciam querer andar. Depois do telefonema que foi dado, né, para o 911 de um dos integrantes de dentro do ramo davidiano, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão tentar fazer negócios, né, negociar com o Koresh, o que era muito difícil. Então, dentro daquele complexo tinha em torno de 75 pessoas. Eu não sei se tinha mais, eu não sei se tinha menos, mas é assim que eles colocam. E a gente sabe que essa questão de quantos policiais tinham, quantas pessoas tinham lá dentro, é sempre muito subjetiva, nunca dá para saber de fato se era isso ou não. E aí, né, no meio dessa confusão toda, esse homem que estava negociando enquanto não aparecia um negociador, acho que era Bill o nome dele, vocês me desculpem se eu trocar os nomes, afinal de contas são muitos nomes. Esse Bill, ele começa a desenvolver ali com o Koresh uma certa confiança, só que você não pode ficar 24 horas com uma pessoa negociando, você tem um limite, e ele já tinha passado desse limite, ele estava mais de 2 dias conversando com o Koresh, e o Koresh conversava com ele. Então ele explicou para o Koresh o seguinte, falou: Koresh, não dá para você continuar aí dentro, você tem que sair, então começa aquele convencimento. E o Koresh faz o seguinte, fala assim: olha, é o seguinte, eu vou liberar duas crianças aqui cada vez que um sermão meu for colocado para as pessoas ouvirem e me reconhecerem como Cristo. Eu acho que no momento que você escuta uma frase dessa, sendo você uma pessoa racional, eu acho que você já entende que você está lidando com uma pessoa com uma psique muito abalada, uma pessoa extremamente doente, mas tudo bem. Ele foi dando corda, ele disse tudo bem, inclusive ele chega a falar no documentário que ele entendeu o porquê de 2 em 2, inclusive ele mandava um menino e uma menina, porque era como se fosse a Arca de Noé, sabe? Então tudo dele, né, segundo esse homem, tinha um significado bíblico por trás. Ele estabeleceu uma relação de confiança e começou a liberar mesmo as pessoas, enquanto os sermões dele ali eram passados, esses sermões foram mandados, só que tinha um porém, tá? Koresh, junto também com outros davidianos, estavam feridos. O Koresh tomou sim um disparo na lateral e um na mão, então eles sabiam que em pouco tempo ele teria que sair por infecção ou óbito. Então na cabeça deles eles pensavam assim: se o Koresh ele sair para procurar uma ajuda médica por infecção, obviamente o que vai acontecer é que nós vamos conseguir desmanchar tudo isso aí quando o líder sair, né? Porque todo mundo ali fica sob efeito do líder, então eles conseguiriam entrar facilmente. Eu acredito nisso? Não, ninguém falou que sim nem que não, mas essa a Cat, que era uma moça que fazia parte, acho que era a única mulher que fazia parte desse pequeno exército que o Koresh treinava dentro do grupo lá dos davidianos, ela disse o seguinte: se eles invadissem, todos ali acabariam suas vidas. Essa era a ideia, então obviamente eles não teriam êxito de forma alguma. O jeito que eles começaram a fazer aquilo foi totalmente maluco, não sei da cabeça de quem saiu essa ideia fantástica. Mas a questão toda é que ele vai liberando. Só que para os pais dessas crianças, gente, era muito difícil, porque eles acreditavam que essas pessoas, né, que seria o governo, vamos colocar assim, eles eram o inimigo, eles eram o anticristo. Então, assim, eles estavam mandando, eles diziam assim, que estavam mandando seus filhos para a Babilônia. Então, era muito difícil convencer também esses familiares a deixar esses pequenos saírem. E eles conseguem ali fazer com que saíssem e basicamente assim, torcendo para que o Koresh ou saísse de lá para procurar ajuda ou simplesmente deixasse ali a vida e eles pudessem ali seguir com o trabalho deles. Irritadíssimos, o pessoal já começa a querer transferir. Chega um cara, um outro negociador, que era um bom negociador, e conversa com esse primeiro aí, que diz o seguinte: olha, você tá muito cansado, eu atravessei o país, então assim, eu quero te ajudar. Só que foi muito complicado, porque o Koresh já estava acostumado com o primeiro homem que começa então a conversar com ele. E ele diz o seguinte: caramba,
Se vocês queriam fazer isso, por que vocês não avisaram? Tem pessoas aqui dentro, vocês não têm o menor respeito pela minha casa, porque ele era bem maluquinho. E eles pegam e falam o seguinte, mas nós tentamos. Eles disseram, não, vocês tentaram depois que vocês começaram. Então existe essa fita dizendo, foi vocês que começaram. E eles disseram, mas nós achamos que não conseguiríamos contato. Então quer dizer que eles assumem sim que eles iniciaram, tá? Eles iniciaram tudo. Desculpa, mas tá lá, tá gravado, é a voz deles e tá no documentário. Então, diga o que quiserem, tá no documentário. Koresh, na minha opinião, deveriam ter feito com o Koresh o que fizeram, por exemplo, com um senhor. Teve um senhor, por exemplo, que foi ferido na barriga, um senhor de bastante idade, um senhor Bert, e ele era neto de uma das meninas da Heather que vai sair, né, desse lugar. E ele, muito ferido na barriga, teve uma hora que ele começou a pedir para que as pessoas acabassem com aquilo. E foi justamente isso que elas fizeram, para que ele não sofresse mais. Só que o engraçado é que eles não fizeram isso com o Koresh. Eles ficaram cuidando do Koresh. Então ficaram cuidando do Koresh, usando medicina, ali segundo o advogado, depois do Koresh, medicina holística, usando alho, usando coisas. Tentaram extrair, sim, ali a bala. Foi uma questão, assim, bem diferente do que foi feito com outros. Então você percebe que alguns ali também pediam, né, para que aquilo terminasse, porque eles acreditavam que quando terminasse eles voltariam ali, né, todos ali bem preparados para agir contra essas pessoas, porque fazia parte do plano, juntamente com Koresh. E muitos também poderiam, de repente, ter ficado mais animado quando viu que o Koresh estava ferido, porque nada adiantaria eles partirem se o Koresh continuasse na Terra, porque o Koresh estaria na frente, na linha de frente, para poder então, né, tomar a Terra e transformar a Terra num lugar melhor, né, seria o Salvador, a segunda vinda de Cristo. Então pensem, a gente precisa sim colocar a nossa mentalidade na mentalidade deles para conseguir entender o contexto da história, porque uma história não tem um lado só. E o que acontece? Tá a polícia lá achando, né? Tá, quando eu digo polícia, envolvo todo mundo, tá a galera lá achando que o que eles estão fazendo é uma coisa muito boa. E metade nem conhecia a história. O pessoal da ATF disse que eles foram saber quem era esses davidianos e muitos ali quem era o Koresh no dia 28. No dia que aconteceu ali a primeira missão. Então, assim, eles também não eram avisados, eles também não sabiam com que eles estavam lidando. E outros diziam o seguinte, se nós soubéssemos que se tratava de um culto, se nós soubéssemos, eles acharam que era só pessoas ali fazendo algum tipo de tráfico, né? Então, assim, foi diferente para eles. Eles disseram, isso não é uma forma de agir com pessoas que estão com a cabeça contaminada por uma pessoa doente ali, tá ali num culto. Então, aquilo não seria correto, mas eles receberam ordens e eles foram. Assim aconteceu com o FBI. O FBI também começou a tentar. Só que os Estados Unidos, em peso, começou a querer satisfações sobre o que estava acontecendo. E as mães das pessoas que moravam nesse lugar, que na sua maioria eram pessoas jovens, começam a aparecer também e o lugar começa a ter plateia. Aquilo tudo começa a acontecer com pessoas assistindo, mais e mais mídia chegando, mais e mais pessoas chegando, pessoas que eram membros, mas não viviam lá dentro, que foram membros e saíram, mas que ainda consideravam, né, algo ali importante para eles e gostavam muito do Koresh. E o Koresh também, quando ele cria, né, esse grupo mais radical, o que acontece? Ele estava assim com dois amigos, né? Tinha o Steve Schneider, tinha também um outro homem chamado David. Então, assim, essas pessoas, elas eram sim os braços direitos e esquerdos, no caso ali do Koresh. E eles estavam com ele. Então, nesse momento, eles não tinham ideia que eles eram sim pessoas que fariam tudo até o final, e eles dizem isso. Existem pessoas que sobreviveram e até hoje dizem, não adianta, se eles tivessem feito isso com o Koresh, nós teríamos agido de outra forma e em último movimento, simplesmente encerrado as nossas existências. Então, não precisa dizer que aquilo ali estava muito bem desenhado na cabeça deles, eles acreditavam sim naquilo. E eles diziam que tudo que o Koresh dizia era real. Só que a vida do Koresh era muito complicada, mas muito complicada mesmo. E aí você olha essa situação toda e você sabe que aquilo tinha que acabar. O problema é como eles decidiram acabar com aquilo, que acabou virando simplesmente ali uma pequena batalha ali, um pequeno conflito armado. Acabou virando uma guerra ali. Então, não tinha necessidade daquilo, não precisava ter feito aquilo, porque por conta das outras pessoas. Querem pegar o Koresh? Peguem o Koresh, porque na verdade também o Koresh estava nesse lugar
Porque a polícia não deu audiência quando foi necessário, porque anos antes a polícia estava com o Koresh preso, onde cabia ali uma pena, mas como estavam falando de duas pessoas brigando por o que seria também ali um local de culto, as pessoas não deram, a polícia não deu importância e soltaram o Koresh. Nós já vamos chegar nessa parte. Então, de belos e malditos, todo mundo tinha um pouco. O problema é você chegar lá e admitir, né? Não, realmente a gente teve o Koresh aqui, mas não deu, assim, a gente achou que não valia a pena prender o Koresh. E agora a gente tá aqui, né? Dando esse show pro mundo, porque isso aqui tá sendo televisionado, todo mundo tá assistindo. E sabe quanto custava por dia isso aí? $1 milhão em 1993, tá? Então, ó, imagina como a galera tava feliz com essa situação, né? Eu digo assim, quem solta a grana, quem é responsável pela grana, presidentes, né? Porque tinha Clinton lá, né? Clinton tava lá, assim, passa muito de relance, porque esses nomes não aparecem. As pessoas envolvidas, os policiais, os agentes, eles estavam lá, e os nomes foram expostos, a cara deles estava lá, mas as pessoas por trás de tudo isso ninguém nem sabe, né? Não, nem se conta quem era o governador, quem era, né, o seu presidente naquela época. Ninguém precisa dizer que era o líder da sua nação, ninguém fala. Então, nesse documentário passa assim. Quando a TF perde, tá, esse conflito no primeiro dia, que é quando começa tudo virar assim, essa bagunça, eles têm uma atitude muito estranha, porque no começo eles estavam chamando a imprensa para fazer parte daquilo. Quando eles percebem que eles perderam a ponto de não ter mais ambulâncias disponíveis, e eles levam um agente, que é esse agente que defende até hoje, né, que eles estavam certos e tá tudo bem, cada um tem seu ponto de vista. Ele saiu no carro, tá? No carro deles, no carro do pessoal da imprensa. Então, um dos homens que estava lá, o Dan, ele coloca esse homem, eles enrolam ele, colocam no capô do carro e ele não consegue dirigir porque ele barra, né, a visão ali do espelho. Então, vai um outro agente da ATF guiando ele. É basicamente dizendo, vai reto, vira e tal, e ele dirigindo ali, então eles ajudaram e muito a tirar pessoas. E tinham outros também, tinham outros carros que foram levando pessoas feridas que estavam lá, que eram agentes da ATF. E depois que tudo isso aconteceu, eles queriam escorraçar a imprensa de lá de qualquer jeito, porque assim, eles estavam, né, olhando, vendo tudo ali, e era o quê? Uma vergonha para eles, porque eles não conseguiram êxito. Quando o FBI chega, eles já chegam com tudo desenhado. Nós vamos fazer aqui duas bases. Então, eles fazem a base número 1 e a base número 2, que ficava numa área mais alta, tá? Então, essa área mais alta conseguia enxergar o que acontecia dentro ali do complexo davidiano. Logo, eles foram ali, né, então, montando um esquema onde eles começam a trazer cada vez mais, né, armamentos mais pesados, no caso, tanques, entre outras coisas, só que começam com tanques menores. Então eles vão com esses tanques menores e começam a fazer um cerco pelas laterais, tá? Primeiro eles circulam ali a parte de trás, pegam as laterais do complexo e começa novamente, né, todo o esquema, todo o disparo. Aí seria uma segunda onda e um deles chega a gritar: preparem-se para o gás. E é nessa hora que eles começam a utilizar então o gás, né, gás lacrimogênio, dentro do complexo. E eles sabem, né, que o gás vai chegar, porque eles são muito espertos. E eles tinham máscaras. Só que essas máscaras, eu não sei se vocês sabem, mas ela não produz o oxigênio por muito tempo. Então, eles iam trocando, ou foi mais ou menos nessa hora, que eles não falam muito sobre isso, que eles dizem que teriam colocado, né, os pequenos ali, os pequeninos, num local que seria como se fosse um bunker. Mas não foi bem assim, as pessoas penaram muito ali com aquele gás, ficaram muito machucadas, então tinham mães ali colocando toalhas molhadas, né, nos seus filhos e tudo mais, e estavam ali passando uma situação terrível mesmo, e eles fazendo aquilo para pressionar mesmo para que ele saísse. Só que acontece que as mães que estavam lá, que seus filhos estavam lá dentro, inclusive a mãe do David, que era, né, uma pessoa muito importante para o Koresh, queria conversar com o filho, queria conversar com o Koresh para que aquilo parasse. E eles não deram voz para ela, não deixaram ela fazer parte disso. E aí eu quero que vocês guardem essa informação, porque depois vai ter um advogado. Um advogado para o Koresh, um advogado que a mãe do Koresh mandou. Um advogado que, ao que tudo indica, apareceu lá, tá, para negociar
ali a saída do Koresh. Só que a questão é o seguinte, quando você pegar a história de quem ele era filho, como foi a vida dele, você vai dizer como isso aconteceu. Porque não era qualquer advogado, era um advogado midiático, era um advogado que cobrava muito. E foi um advogado que eles permitiram que entrasse no complexo davidiano. E isso é um problema, tá? Porque eles não deixaram a mãe do David entrar. Eles não deixaram a mãe do David nem mesmo tentar conversar com o David. Então, é uma mudança bem, né, radical ali, mas vamos tentar entender. Em meio a tudo isso, o documentário te joga para o passado. Quem é esse Koresh, né? Porque muita gente nem sabia. Então, quem é o Koresh? Então, eles entram em contato com a Lindsay, que teria sido uma namorada do Koresh antes de todas essas coisas acontecerem. Ele achar que ele era a segunda vinda de Cristo, vamos colocar assim, e ela disse o seguinte, olha, ele era um cara normal, um cara bacana, um cara tranquilo, só que é o seguinte, um dia simplesmente ele teve como se fosse uma convulsão, ele tinha algum problema psiquiátrico mesmo, porque ele gostava muito dessa questão de religião, mas esse não era o problema é que ele teve convulsões, ele começou a ter convulsões, muitas convulsões, ele não utilizava substâncias pesadas ali, né, no máximo sua erva. Então, ela diz que quando ele volta dessas convulsões, ele volta muito diferente. Segundo o que eles contam, ele era filho de uma mulher que era muito jovem quando deu à luz a ele, era muito jovem mesmo, assim, bem abaixo dos 15, então ela dá à luz a ele, o nome dela era Bonnie. E o pai dele, né, ele era um menino muito bonito e tal, então ele cresce, só que assim, cresce daquele jeito, né, vai sendo criado ali. Quando ele termina o ensino fundamental, ele vai conhecer uma senhora e ele vai dizer para essa senhora o seguinte, a senhora sabe onde eu poderia aprender sobre a Bíblia? E ela indica uma senhora que seria então como se fosse a primeira geração do grupo davidiano. Eles indicam uma senhora de 63 anos de idade que era a chefe, a líder desse grupo. E essa senhora indica para que ele procure ela, que ela ensinaria a Bíblia para ele. Ele começa a fazer parte daquele lugar e já era daquele jeito, as pessoas moravam lá, viviam nessa comunidade e quem era a líder dessa comunidade era essa mulher. Só que essa mulher era muito mais velha e o Koresh era extremamente jovem. Para vocês terem uma ideia, nessa época ele tinha os seus 12 para 13 anos. E algumas pessoas levantavam que talvez ali por alguns namorados ou homens mais velhos, Koresh teria passado por alguma situação íntima não permitida, nem por lei, nem por ele, nas mãos desses homens. Sabemos que isso tem um nome. E quando ele chega nesse lugar, essa mulher passa a ser assim para ele tudo na vida dele. E ela, na minha opinião, uma pessoa totalmente descacetada das ideias e também uma criminosa, pega o Koresh e aceita as investidas de amor do Koresh. E ela passa a ser a esposa do Koresh, só que ela tinha 63 anos de idade e o Koresh 13. Nessa época ele começa então a ajudá-la, né, com as coisas e tal, e as coisas funcionavam diferente, as pessoas se casavam lá, tinham seus filhos, tudo funcionava normal, não tinha problema nenhum. Essa mulher tinha um filho que se chamava George e que seria o próximo ali, quando ela morresse, ele assumiria então ali como líder daquele grupo, que já era os davidianos. Nesse meio tempo, Koresh começa a gostar de música e vai ser quando, aí em um determinado momento, ele vai estar junto com o amigo dele, com o Schneider, que também ninguém explica se o Schneider veio ou não desse grupo. Então, por isso que eu falo que faltaram algumas informações. E o que ele faz? Ele pega o Schneider e vão ali como se fosse ali num festival que tinha ali de rock, ele gostava muito de rock, e é lá que eles conhecem o David, que era baterista de uma banda de rock, tinha 24 anos. Isso foi muito, né, ali depois, mas foi assim que eles acabam se conhecendo em um futuro, só para eu tentar seguir aí a linha que a Netflix foi colocando. E aí volta a história e conta como essa história em relação a essa mulher de 63 anos vai terminar. Ela vai falecer alguns anos depois. Não é dito no documentário quantos anos ela tinha, mas o filho dela já era um adulto e o Koresh um jovem. E nessa época o que vai acontecer é uma disputa entre os dois em quem seria o líder. E isso vai sim virar algo ali que envolve disparos, e o Koresh teria atentado contra a vida, então, do George, né, teria ali atirado no George, e entrou sim como tentativa de homicídio, e obviamente quando ele vai para a delegacia, ele foi preso,
e teria ido ali quase como um julgamento, mas eles não deram importância, porque eles disseram assim, eles estavam brigando por uma coisa que não tem o menor sentido, então, na minha opinião, é aquele verdadeiro, ai meu, dois malucos, deixa eles que se resolvam, sabe? Esses assuntos aí de seita, eles que se resolvam, e eles soltam o Koresh, e o Koresh desaparece. Quando eles voltam a ouvir falar do Koresh, Koresh já dominava os davidianos. E como isso vai acontecer? A primeira coisa que ele vai fazer quando ele passar a ser então o Cristo, quando ele passar a ser então o chefe, o líder, vai ser desmanchar todos os casamentos. Ele vai anular os casamentos, tá? Então ninguém mais era casado. E essas pessoas, elas aceitavam isso, tanto os homens como as mulheres. Algumas não aceitaram e foram embora. Outras acharam aquilo fantástico, porque todas queriam ter uma noite com Cristo. Gente, não preciso nem dizer, né? Elas queriam ter uma noite com Koresh. E ali elas acreditavam que seria a manifestação suprema, porque todas passam a ser então esposas do Koresh. E o que acontecia era assim, né? Os seus maridos continuavam lá e todos eram muito amigos do Koresh. Nenhum deles nunca falou mal do Koresh. Os filhos dessas pessoas passaram a ser filhos do Koresh, gente, muito parecido com a FLDS. Isso que eu não me conformo, porque eles nunca nem mesmo chegaram perto, nem até os dias de hoje. Isso funciona até os dias de hoje. E ali ele passa então a ser o pai de todas aquelas crianças e também tinha os filhos dele, porque ele teria se casado com uma garota de 14, né? E essa garota de 14 teve filhos, né, e tal. Depois ele pega essas outras esposas, umas com filhos, e ele começa assim, ele fazia um grande culto ali, né, um grande sermão, e essas pessoas iam aguentando. As mulheres que se diziam ali serem esposas do Koresh, elas ficavam ali esperando para ver se elas naquela noite seriam as escolhidas. Então elas queriam, elas ansiavam por aquilo. A Cat, por exemplo, o dia que isso aconteceu com ela foi a coisa mais maravilhosa, segundo ela, porque no momento em que ele fazia amor com ela, era um pedaço do divino que estava indo através daquilo, enquanto Koresh estava lá só procriando. Na cabeça dele, todos os filhos que nascessem tinham que ser dele, ele não fez nada contra os que já existiam, mas ele queria que todo mundo ali tivesse filhos dele, tá? Todas as mulheres que estavam por ali. E o Koresh começou a querer, né, preparar garotas dos 10 para frente para serem esposas dele, porque na cabeça deles, a partir dos 12 anos, você não é mais uma criança e sim, você já é uma mulher adulta. Então, isso também era uma coisa muito conflitante com as leis. Só que acontece aonde? Na FLDS, que é o mesmo país. Então, é só pra gente ter uma ideia por que eu tô fazendo essa comparação um pouco lógica. Koresh, então, começa a pegar, né, e se aproveitar disso. Óbvio, né? Vamos lá. Lógico que ele fazia isso. Ele pegava e, obviamente, vocês acham que ele parava apenas nas de 14, as de 15? Essa outra aí que tinha aí seus 20? Claro que não. Ele ia lá, tá? Também nessas que ele estava, segundo ele, preparando. Tinha uma em especial, a Heather, que tinha 10. Então, assim, era uma coisa, assim, absurda. Esse homem tinha, assim, que ter sido preso, que ter sido julgado e, quem sabe aí, quiçá pegar até uma pena capital, porque era 1993, a pena capital seria mais ou menos ali o futuro dele. Logo, o que acontece? Ele tá fazendo toda essa algazarra e todo mundo achando que aquilo era o correto. E muitas dessas meninas não viam a hora de ser esposa do Koresh, lógico. Elas não tinham ideia do que isso significava, né, em termos práticos, vamos colocar assim. Então esse era o contexto do lugar. Era assim que essas pessoas viviam quando de repente esses estranhos que eles foram acostumados a acreditar que eram os senhores que viriam tomar ali todos os ensinamentos de Cristo, iniciando o Apocalipse, aparece na porta deles. Então o Koresh sim ensinava desde cedo, tá? Desde a tenra idade, todos eles a utilizarem aqueles, né, armamentos que estavam no local. Então, vocês imaginem, não era uma coisa assim que era pouco ali ensinado, era muito ensinado e ninguém teria problemas em fazer caso fosse necessário. Por volta aí de 11, 12 dias de que tudo isso aí já estava acontecendo, as pessoas já estavam perdendo a paciência e não tinha mais o que dizer para as outras pessoas. As pessoas perguntavam para a população, não tinha mais o que dizer. Então eles já tinham tirado vários ali de dentro, ele foi liberando as pessoas até ele perceber que ele não ia liberar mais. Seria mais ou menos isso. Cada abordagem que eles iam conseguindo com a confiança deles, tinha alguém que estragava isso. É o que vai acontecer, por exemplo,
Quando eles decidirem pegar tanques com um homem chamado Jamar, que começou, ou Jamal, né, que começou a fazer ali a parte de contar para as pessoas o que estava acontecendo. Esse homem teria mandado e teria ficado bem empolgado com o tamanho dos tanques que ele estava mandando para o lugar. Então vocês não precisam ser muito inteligentes para saber quais eram os planos dele. Ele chega com aquilo ali como se fosse para intimidar as pessoas que estavam lá dentro, só que eles começam a fazer outras coisas. Eles começam simplesmente a fazerem vários ali cercos, tiram a luz do lugar, então assim, não tinha água, não tinha luz, as pessoas estavam feridas. Eles também começam a colocar sons por dias, então repetição do mesmo som, de fossem disparos e gritos o tempo todo em uma altura assim muito, mas muito acima do suportável, e eles foram resistindo, eles não iam acreditando, eles iam piorando. Então teve uma hora que eles começaram a colocar uma sirene de polícia tocando por 4 dias, eles foram fazendo de tudo para ver se eles saíam de lá, e eles não saíam, e justamente no período que eles começam a fazer isso, o que acontece? Koresh estava tirando mais pessoas de dentro do lugar. Isso irritou demais o primeiro grupo, que era a ATF, que ainda estava fazendo contato com o Koresh, e aí simplesmente o contato para. Então eles viram que não ia mais ter jeito. Então o que eles fazem? Começam a tentar buscar as mulheres, né? Buscar as pessoas, porque como os filhos estavam pro lado de fora, eles começaram a apelar com aqueles filhos. E a Cat, que é essa moça que é uma pessoa importante, juntamente com o David, dentro do ramo davidiano, a Cat, ela decide sair, porque eles tinham tirado, né? O Koresh mandou um dos filhos dela, que era pequeno, pra sair. E o filho dela eles colocaram como se o filho tivesse com dificuldades de se adaptar lá fora, né? E tava precisando de um abraço da mãe. Então aquilo foi muito difícil para ela ouvir. E ela decide que ela vai sair. Só que quando ela sai, eles deixam a Cat por um tempo com o filho, e o que eles fazem, gente? Eles vão lá e prendem ela. E passa, tá? Televisiona, avisa, basicamente assim, conta pra todo mundo, inclusive para as pessoas que estão dentro do complexo, que ela foi presa. Então tudo que você não quer é saber, bom, é melhor eu ficar aqui, porque se eu sair ainda vou ser preso. Se eles não fizerem algo contra a minha vida quando eu sair, porque era uma coisa que eles tinham também medo, o pessoal que estava lá dentro, e os outros que diziam não vai acontecer nada, se convenciam de que sim, eles seriam presos. Então foi assim, uma desinteligência atrás da outra. E nessa hora o Koresh diz, não vou sair. Dick Gary, ele chega. Dick Gary se apresenta para a polícia como sendo advogado de David Koresh, contratado pela mãe dele. Então, quando esse advogado chega, tanto, né, o Koresh como também o David, entre outras pessoas que estavam lá dentro, é porque tem o David Koresh e também o próprio David, que tinha outro sobrenome, mas que era amigo, né, que foi ali recrutado, que era ali o baterista ali da banda e tal, e ficou amigo do Koresh, ele tinha 24 anos na época. Eles ficam mais seguros, afinal de contas um advogado vai até o lugar. Eu não estava preocupado com eles, eu estava preocupado que a polícia não me reconhecesse, que a polícia fizesse algo contra mim, então eu queria que todos soubessem que eu estava entrando lá com permissão. E eles dão essa permissão pro Gary entrar. Todo mundo toma um susto quando vê o Dick Gary lá dentro. Dick Gary era uma pessoa conhecida na mídia, de grandes júris, né, advogado de pessoas muito importantes. E aí vem a pergunta, quem estava pagando esse homem? Porque a mãe dele era uma pessoa que, pelo que tudo indica, não tinha muito ali futuro, a mãe do Koresh. Koresh estava lá dentro impossibilitado de contratar qualquer pessoa, ou ele tinha contratado previamente, usaram aí esse ardil, né, o próprio advogado usou esse ardil para conseguir entrar no lugar, ou de fato alguém estava pagando aí essa intermediação. O Dick, ele entra e eles começam ali a conversar, ele conversa com o Koresh e o Koresh diz o seguinte, eu vou me entregar, eu já teria me entregado antes, mas aconteceram diversas coisas, então agora eu vou me entregar quando eu terminar de escrever o Apocalipse, porque aí o que eles fizerem comigo tá tudo bem, mas o Apocalipse precisa ser reescrito. Então eu vou começar, eu já comecei aqui os meus escritos, parecia aquela história, né, das 1001 noites, né, que a moça vai contando histórias, o Koresh faz a mesma coisa. E foi nessa hora que eles colocam uma escuta, né, disseram que não ia colocar, mas colocam uma escuta no advogado, e escutam aquilo, e o primeiro negociador da ATF diz o seguinte, ele não vai se entregar. Ele não vai se entregar, ele tá usando isso, mas ele não vai se entregar. E aí é nessa hora que tudo vai começar a sair de controle. E o Dick, ele fala o seguinte, né, o Dick Gary, ele diz, eu queria um homem ali sentado no banco dos réus para responder pelo que ele tinha que responder e também para ser julgado, e eu seria o advogado dele. Então eu estava tentando, né, estabelecer essa relação de confiança
Ele disse que não sairia enquanto ele não terminasse, mas ele não impediria que outros saíssem. Então ele iria começar a liberar algumas pessoas. Naquele dia, 7 pessoas saíram e as pessoas foram ali aos pouquinhos, ali de um em um, saindo também. A questão é que simplesmente eles tiveram a brilhante ideia de pegar aquele tanque gigantesco e começar a passar por cima ali de todos os carros que estavam parados, que eram os carros dos Davidianos, incluindo o carro do Koresh. Eles acharam aquilo absurdo. Assim, você tá dentro do lugar, você não pode se defender, passa de repente com o negócio transformando em nada aquilo que é seu. Eles acharam aquilo extremamente abusivo, todo mundo que tava ali, tá? Não só o Koresh, mas as outras pessoas ficaram muito inflamadas. E aí quem não queria sair agora era eles não iam sair, e dessa vez eles não sairiam mesmo, porque as coisas já estavam assim chegando aos seus 50 dias, eles não iam mais sair, não tinha mais oportunidade. Eles tinham passado por privação de sono, porque eles ficaram lá dentro ouvindo aqueles sons, não era possível dormir, não era possível ter concentração, provavelmente tentaram tapar os ouvidos como dava para não enlouquecer. Isso era uma técnica que muitos utilizavam na época aí de outros conflitos, onde, como eu contei no começo, muitos eram veteranos, então eles tentaram aquilo e sabiam que aquilo era utilizado assim, gente, dentro de um outro contexto, sabe? Então, fizeram, e não foi um dia nem 2, gente, foram vários, tá? Bota aí pelo menos uns 15 dias, pode colocar aí uns 15 dias tranquilamente, fazendo esse tipo aí de coisa. Então, basicamente ali privados de tudo. O Koresh já devia estar numa situação muito ruim, porque o Koresh estava com uma infecção ali séria, né? O próprio advogado disse que quando ele entra no lugar, tinha um cheiro muito forte de alho, né? Alho e morte. E ele disse o seguinte, eles estavam tratando o Koresh com alho, né? Colocando coisas ali. Então, ele conversou com o Koresh foi contando isso pra ele, e ele queria o Koresh vivo, porque ele queria defender o Koresh. Isso dá um novo ânimo e as pessoas começam a prestar atenção. Até que, enfim, né? No dia 51, as coisas elas simplesmente se desenrolam, as coisas saem totalmente do controle, eles começam a jogar mais gás, então tem uma segunda colocada de gás, o gás ele é colocado, as pessoas ali elas não tinham mais ali nem estrutura física, não tinham água encanada, não tinha nada, então eles começam ali a querer, eles dizem, né, muito, eu vi em muitos lugares, eles faziam tudo aquilo para poder saber onde estavam os pequenos que eles teriam escondido e tal. Mas, gente, nem que eles tivessem contado onde estava, eles não deram tempo para isso. Eles jogaram gás e pronto, tá? E aí começaram ali uns focos, tá? Focos de fogo. E eles dizem que não foram eles, mas os focos foram colocados em mais de 4 lugares diferentes, na mesma hora. E desculpa, aquilo ali parecia assim uma coisa bem orquestrada. E o fogo seria uma coisa que eles não fariam, porque eles não tinham água para apagar. Então eles também não eram burros, eles não faziam coisas que eles não conseguiriam controlar. E na cabeça deles, enquanto o Koresh, todo mundo estivesse ali, eles estavam resistindo. Enquanto tivesse um, eles estariam resistindo. A Cat, ela diz que não foram eles. Que não foram eles, mas foi o único jeito que eles encontraram. Eles simplesmente incendiaram o lugar. Então aí é que começa, né, várias coisas acontecerem ali ao mesmo tempo. Eles jogam ali, praticamente começa-se o incêndio, que ninguém assume quem foi, e aí alguns entram no complexo, querem pegar o Crash. As coisas não foram tão demoradas assim, rapidamente eles começam basicamente a uns acabar com os outros, alguns saem, né, ali poucos saem, o David sai, é preso também, e algumas outras pessoas também muitos ali foram jogados, né, ali algumas pessoas que estavam próximas que não acreditaram no que estava acontecendo, né, principalmente o pessoal da ATF começa a puxar essas pessoas que vão para a janela tentar respirar, eles começam a puxar para tirar essas pessoas de lá, e aí você percebe que já não tem mais jeito. Então assim, seja lá quantos de cada idade tinha dentro daquele lugar, ninguém mais sairia com vida. E aí em pouquíssimo tempo o lugar é consumido pelas chamas, porque o galpão era um galpão de madeira. Na verdade, esse complexo ele era todo feito em madeira, então assim, não tinha nada em alvenaria, não tinha nada, enfim, era tudo muito rápido ali para ser consumido. E há quem diga, né, segundo David, que ficou ali parece que bastante tempo ali dentro, ele disse que o Koresh, no caso do Koresh, foi alguém que acabou dando um disparo nele e na cabeça e assim acabando com a vida dele. E as pessoas que estavam lá dentro também perderam as suas. Contado tudo isso, a Netflix mostra então, né, que durante esse período muitas pessoas ao redor elas se juntaram achando tudo
tudo aquilo um absurdo. Entre, né, pessoas comuns que estavam ali ao redor, achando tudo aquilo extremamente absurdo e fazendo críticas severas ao que estava acontecendo, e outros, como eu disse para vocês, que tinham feito parte ou que simpatizavam com os davidianos. Um dos homens que estava ali no local assistindo, que teria ficado assim perplexo, porque as pessoas tinham o direito de fazer o que eles quisessem, ele defendia lá a emenda dele, é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá qual era a emenda que esse homem chamar. O nome desse homem era Timothy, tá? Então levantem aí Timothy, que vocês já vão entender mais ou menos Timothy, coloquem Koresh Timothy, vocês já vão encontrar aí o que esse cara fez, porque ele ficou assim com muita raiva do que tinha acontecido com os davidianos, eles assistiram ali o que estava acontecendo, então essas pessoas não foram chamadas, né? Essas pessoas que estavam tão próximas não foram chamadas, não tinha só esse, tinha outros, tá? Que não foram presos. A situação dele foi outra, porque ele se vingou disso de uma outra forma, né? Causando ali, combatendo o mal com o mal, vamos falar dessa forma mais leve. E aí o que acontece, ele estava lá, ficou do primeiro até o último dia olhando tudo enquanto podia, e aí quando tudo isso desencadeou, não tinha mais ninguém a ser retirado de lá. Segundo, as pessoas que ficaram, sobreviveram, estavam presentes nesse momento, não acreditaram. Tinha gente que queria pegar o Koresh de qualquer jeito. Quando começa isso, as pessoas olham e falam, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Tem, né, que esse lugar tá todo se consumindo. E ele dizia o seguinte, né, um deles ali, que era uma das pessoas que fazia parte do resgate de pessoas, ele dizia assim, se eu pudesse definir o que era o inferno, eu diria que era aquilo, porque tinham muitos, né, eles disparavam muito, então tinham projéteis pelo chão, começaram também, né, a estourar e tal, então ele falava que aquilo era a coisa mais horrível, e depois eles só tinham que recolher o que sobrou, porque essas pessoas, elas foram basicamente incineradas. E aí a gente entende por que essa é uma grande vergonha americana. Aquele país, ele tem vergonha disso, até os dias de hoje, porque eles sabem que o que foi feito ali não deveria ser feito. Teve um homem que ele trabalhava ainda, ele tinha uma ligação ainda, né, com as Forças Armadas, e aí ele foi para um local onde ele foi fazer um treinamento, e eles tentaram utilizar essa forma de reprodução de som por um tempo para privar a pessoa de sono. Naquele momento ele diz, né, que legal, continuem, não vai dar certo, e ele vai, pega as coisas dele e ele vai embora, porque na hora, já tinha muitos anos que isso tinha se passado, ele lembrou do que aconteceu. Então assim, essas pessoas, elas nunca mais foram as mesmas. Tem um que ele conta tanto das pessoas que ele perdeu como amigos, porque aí também para a contagem, né? Para a contagem também de quantos agentes, para muitas contagens ali, né? Porque aí já não é mais interessante passar isso. E ele diz que ele não consegue falar com a câmera. Ele tá falando com a câmera e se emociona no meio, porque hoje são senhores, lembram de tudo isso e tem mais ou menos uma ideia. E precisa encarar que essas pessoas que saíram, né, esses pequenos que saíram, não foram bem tratados. Esse homem que se emociona muito, que ficou negociando ali com o Koresh, ele disse, eu pedia para as pessoas, tratem bem as crianças, eles estão assustados e tudo mais. E ele disse que quando chegava lá, né, segundo a Heather, que chegou com 10 anos, ela disse que não foi assim. Quando eles chegaram no centro mesmo, né, que a polícia vai lá olhar se eles estão bem, ver se precisa de ajuda médica, eles começaram a tirar sarro deles. Então o Koresh pedia para que logo que eles chegassem ao local, eles ligassem para os pais desses pequenos e contassem como é que eles estavam, deixassem eles falarem com seus pais no telefone. Isso era obedecido. Quando o telefone desligava, o que acontecia? Eles começavam a tirar sarro dessas pessoas. Diziam, olha só como seus pais odeiam vocês estão aqui jogados e eles estão lá. Pegavam as coisas, fotos, às vezes coisas que as mães e pais colocavam ali para eles irem embora e rasgavam na frente deles, tiravam sarro deles. Então assim, era também esse tipo de pessoa. Mais uma vez, muitos desses eram remanescentes, né, de conflitos muito grandes, então muitos ficaram loucos, né? Outros ficaram muito feridos e que depois foram quase a metade ali abandonados depois alguns do Vietnã, outros de outros conflitos, e aí o que acontece, né? Colocam essas pessoas perturbadas que já não estão muito bem para fazer esse tipo de serviço. Então isso tudo é conflitante. Quem eram essas pessoas também, né? Quem eram os que estavam lá dentro, mas quem eram os que estavam lá fora também? Você vai vendo.
E aí não precisa ser muito esperto. Hoje a gente tem mais informação sobre como as pessoas ficam depois de algo, né, como isso. E aí você pega essas pessoas e você coloca em serviços de contenção, em serviços de... coloca como policial, coloca como... Isso aí, gente, é complicado. Em vez de você tratar essas pessoas e os traumas que elas ficaram, você simplesmente coloca elas nessa situação. E aí o que acontece é a receita do fracasso. Não apenas o fracasso em Waco, mas também o fracasso em que foi feito com as pessoas que saíram de Waco. Prenderam essas pessoas enquanto tinham pessoas ainda lá dentro. As negociações estavam acontecendo. Ninguém está dizendo que eles não tinham que ter sido presos. A questão é, espera um pouco, né? Espera um pouquinho para ver se mais gente toma coragem para sair. Ninguém quer sair do que você acredita. Para eles já era muito difícil para ser preso. Ou ali acabar sendo eliminado, não dava para saber. De fato, você percebe que muitos deles eram voláteis. Hoje são pessoas mais velhas, mas quando eram jovens, eram voláteis e foi dada uma missão. E eles ainda estavam naquele modo, estou em conflito, então missão dada precisa ser cumprida. Então eles eram inimigo, eles foram lá para pegar esses inimigos e assim foi tratado. Quando na verdade a única pessoa que eles tinham ali que ter contido era o Koresh, e mais uma vez, oportunidade para fazer isso não faltou. Eles tinham muitas fitas. Quando as fitas são reveladas, a gente percebe como as pessoas conheciam o Koresh. Ele transitava nos lugares. Ele transitava ao redor. Eles não prenderam o Koresh porque eles não quiseram. Eles queriam acabar com aquilo e assim foi feito. Só que às custas, né, não apenas das pessoas que estavam lá dentro, porque talvez isso incluiria essas pessoas também, mas colocando ali outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, no caso ali agentes. Então eles sabiam que o Koresh tinha, eles sabiam onde o Koresh ficava, mas quando eles quiseram acabar com tudo, eles precisaram disso. Só que eles não imaginaram que duraria 51 dias. E se não fosse tudo isso que aconteceu, né, se não fossem as chamas, se não fosse o fogo, não dá para saber quanto tempo mais isso duraria. Então, desculpa, não dá para acreditar que isso aconteceu de dentro para fora, mas sim de fora para dentro, porque eles não estavam nem um pouco afim, tá, de sair de lá. Tanto que começa, né, tudo, eles colocam ali, começam os focos de incêndio e eles não saem, assim, alguns são arremessados, mas eles não saem. Então, eles sabiam que não tinha água, eles sabiam que não podiam apagar o fogo, então aquele para eles era o fim. Só que dessa vez, né, este armado e maluco homem, se dizendo aí a segunda vinda de Cristo, ele não aconteceu nada com ele, tá? Ninguém voltou com cavalos, espadas flamejantes para combater ninguém. Foi apenas essa destruição. E as pessoas, elas estão até hoje, né? As pessoas que acreditam, a Cat, por exemplo, elas dizem que ninguém morreu. Eles foram retirados da terra, tá? Para os planos ali de Jesus, de Deus e etc. Então existem pessoas que ainda acreditam nisso. Dá para perceber que o David, que era muito amigo do Koresh, ele não acredita mais nisso, mas ele sabe tudo que aconteceu lá dentro e ele sabe que tudo aquilo foi muito covarde. Então é sim sobre covardia, tanto do lado, né, de pessoas que tinham ali uma forma de combate muito agressiva, que era essa era aí da polícia, das polícias, né, daquela época de 1993, como também do próprio Koresh. Então era de um homem sem limite com pessoas sem limite, um homem destrambelhado com pessoas ali também, diria, destrambelhadas, sem nenhum medo, no mínimo, para não utilizar mais palavras que podem cortar a minha monetização. Essa foi a história contada, e aí depois mostram várias cenas que eu não vou ficar colocando aqui, porque, gente, é muito triste, tá? Então, assim, não vou colocar a história toda. Eu conheço a história do começo ao fim, porque é o seguinte, tá? Tem muitos documentários sobre isso, mas documentários antigos, documentários que vinham de uma época que documentários eram feitos em 1h30, eles eram antigos, e tem diversos pontos de vista sobre o que aconteceu em Waco. E o que eu consegui perceber desse documentário da Netflix foi só, vamos dar dessa vez voz à polícia para eles contarem, né, a versão deles. E também mostrar às pessoas que sobreviveram o que eles acharam daquilo. Mas é óbvio, tá? Todas as cenas de dentro do documentário que passava, por exemplo, um policial ferido, aquela coisa toda, tinha uma trilha sonora diferente, sabe? Aquela trilha sonora que emociona e tudo mais. Então, assim, era um documentário, sim, para mostrar que aquelas pessoas que estavam lá foram vítimas do sistema também.
né, que eram ali agentes que receberam ordens e que tiveram suas vidas também destruídas com essa ignorância, né, contra os davidianos, o que também não é verdade. Entende? Porque assim, o que acontecia lá dentro não era para acontecer, tá? A gente sabe o que o Koresh fazia, quais eram as práticas íntimas do Koresh, qual eram as idades que o Koresh preferia, o que o Koresh fazia com as pessoas, aquilo não podia acontecer, mas as coisas não precisavam se resolver dessa forma, ele podia só ter sido preso. Aliás, ele podia e deveria ter sido preso quando ele atentou contra a vida do George, do filho, né, da mulher lá, que era a mulher dele, que acabou morrendo, uma mulher de 63 anos. São inúmeras as esposas do Koresh. Agora, já a quantidade de filhos não dá pra saber, porque acho que ninguém mais sabia ali quem era filho ou não do Koresh. A Heather sabia que era sobrinha, mas filho não sabia. Sobrinha como também não sei, se foi por parte de mãe, não sei, porque não fala em nenhum momento de nenhum irmão no documentário do Koresh que tenha ido participar do ramo davidiano. Então entende como faltou coisas no sentido de como tudo isso foi criado. Faltou um episódio aí, né? Então assim, eu achei que esse era uma história que eu fiquei tão empolgada, porque eu conheço assim, a história. Quem conhece a história sabe que é uma história que a gente quer ouvir em detalhes, e de repente eles foram lá e cortaram essas partes. Tá? Foi colocado só assim, superficialmente. E eu achei que foi mais uma questão de vamos lavar roupa suja aqui entre quem sobreviveu, entre a polícia e o que cada um acreditava, do que de fato contar, né, ali os erros de ambos os lados e como ali era só uma questão de prender Koresh. E depois disso, simplesmente pegar o Koresh, fazer o Koresh entrar e mostrar onde estavam, ficava no lugar específico. Eles sabiam que todos os artefatos ali ficavam no lugar específico. Então era só pegar o Koresh, prender o Koresh e obrigar o Koresh a mostrar onde estava. Entra com o cara lá, meu. Eles não fizeram uma coisa errada, faz outra. Mas direcionada ao responsável e não fazer todos ao redor pagar. A impressão que dava era quase uma impressão inquisitória, onde você pega aquelas pessoas e você coloca como exemplo. E aí é que vem a minha revolta. Porque a FLDS estava atuante a todo vapor, ali do ladinho, e ninguém fazia nada. Por quê? Porque de repente a propina lá era maior? Então sim, gente, estamos falando de seres humanos e não vamos pensar que essas coisas acontecem apenas no Brasil não, tá? Isso acontece no mundo todo. Então assim, não vamos deixar a gente pensar que só aqui, só um determinado governo, só uma determinada localidade faz esse tipo de coisa. Que a polícia X ou que a polícia Y é muito, mas muito capacitada. Já vimos diversos casos e sabemos que isso não é verdade, seja aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. As falhas, quanto melhor a polícia, maior a falha quando eles falham também. Falham pouco, mas quando falham muito grande, tá? A falha, ela é muito grande. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu queria muito que vocês assistissem esse documentário, dessem as percepções de vocês. Eu achei assim uma tremenda lavagem de roupa suja, ao invés de contar de fato o que aconteceu. Então foi um tal de um joga pra cima de um, outro joga pra cima. Eles ficaram jogando a culpa um no outro no documentário, colocando cenas, mais uma vez, que o policial tava ali ferido, de repente o que me marcou foi que ele mesmo ali nos seus últimos suspiros, a aliança dele caiu, tipo assim, nossa, o cara super, né, meu, família, queria a aliança dele de volta. Isso poderia ter acontecido, mas cadê a parte em que eles também eram felizes da forma deles dentro ali do ramo davidiano? Então assim, por que essas partes têm uma outra trilha sonora? Por que essas partes têm... A parte da trilha sonora dos davidianos é uma, a parte deles é outra, é uma coisa que emociona, você fica assim, caramba, aqui devia ter feito isso no primeiro dia, sabe? Então assim, se você não tomar cuidado, manipula a história. E essa é uma história que precisava de um documentário, porque existem muitos outros documentários menores que falam como aquilo ali se tornou o que se tornou, porque existia muita apagação, né? Apagação ali, apagação, gente. Sabemos o nome disso, né? Pra todo mundo ali ficar calado, a polícia do local ficar calada e deixar ele fazer os negócios dele ali. O dinheiro sempre veio disso, compra e venda. Então, ótimo documentário, queria muito que vocês assistissem, ver a percepção de vocês em relação a isso. Eu fiquei assim, vários momentos eu quis dizer, caramba, sério mesmo? Né? Cadê? Tá faltando coisa aí, vamos colocar um episódio a mais, porque acabou aqui? E ainda, né, ainda termina com o Timothy fazendo uma espécie de vingança contra o que aconteceu em Waco. Eu falo, caramba,
de fato, assim, não entendi esse documentário. Isso aí tava parecendo o final de Largados e Pelados, quando eles vão lavar roupa suja, né? Que um fica falando por que não deu a comida e deixou o outro com fome ali. Foi uma coisa assim estranha. Documentário estranho. Não sei em qual motivo. Inclusive, eu já vi o David falar em outros documentários. Eu já vi muitos dali falar em outros documentários. E engraçado que a história deu uma modificada com o passar do tempo. Mas vamos lá, né? Esse foi o documentário da Netflix. Nem sempre a gente tem tudo de bom para falar de um documentário. Dificilmente eu aponto, mas quando precisa a gente aponta sim, porque aqui eu tô para apontar justamente isso. Eu assisti, contei para vocês, porque é disso que se trata o quadro do Quarta Séries, mas preciso deixar muito claro que é isso que vocês vão encontrar. Uma história contada com os elementos que, na verdade, eram fitas que o pessoal da reportagem começou a fazer e que nem pôde ser passada, e também, por cima disso, essas conversas entre eles agora já velhos e tal, contando suas versões sobre o mesmo fato. Legal, deu a impressão que ficou uma coisa, cada um deu o seu lado da história, tá. Cada um deu o seu lado da história, concordo, mas assim, a parte de trilha sonora, então acho que cada um podia dar a trilha sonora que quisesse para o seu relato. Também a gente tem que pensar nisso, porque essa já não é uma parte que diz respeito a quem está falando ali, mas sim quem está produzindo. Então, é só a minha humilde opinião, e eu acho até que isso nessa parte nem diz respeito à Netflix, mas sim quem produz o documentário. Então eu achei um pouquinho, levemente, ali uma ajuda ali com as pessoas, vamos colocar dessa forma, que se sentem muito culpadas. Foi o quê? Sessão de cura ou de culpa? Teria sido mais ou menos isso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Excelente meio de semana, tá? Um meio de semana maravilhoso para vocês. Nós nos vemos na sexta-feira. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!